Desde o princípio dos tempos, Deus preparava um plano perfeito para resgatar a humanidade. Profetas anunciaram, reis aguardaram e gerações esperaram pelo cumprimento de uma promessa divina, o nascimento do Salvador. E agora, nesta história, vamos reviver juntos o momento mais transformador da humanidade: o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Séculos antes daquela noite em Belém, a esperança já era semeada. O profeta Isaías, inspirado por Deus, anunciou um sinal que ecoaria através da história. Ele escreveu: "Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel." Este nome, Emanuel, significa Deus conosco. A promessa não era apenas sobre um líder ou um rei comum, era a promessa da própria presença de Deus entre nós. Israel aguardava um Salvador, um Messias que traria libertação. Muitos imaginavam um rei poderoso, com exércitos e força militar, que restauraria a glória da nação. No entanto, o plano de Deus era muito mais profundo. O rei prometido viria não com uma espada, mas com amor. Não com poder terreno, mas com a humildade que desarma e a salvação que liberta a alma. A promessa estava viva no coração do povo, uma chama de esperança que se recusava a apagar. Longe dos palácios e da agitação de Jerusalém, na pequena e simples cidade de Nazaré, vivia uma jovem chamada Maria. Uma jovem de coração puro e fé sincera, que estava prometida em casamento a um homem chamado José. A vida dela seguia seu curso normal, até que um dia, tudo mudou. Uma visita celestial interrompeu sua rotina. O anjo Gabriel, mensageiro de Deus, apareceu diante dela. Imagina o susto, a surpresa de Maria. Mas o anjo a acalmou, dizendo: "Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus." E então, ele lhe entregou a notícia que mudaria o mundo para sempre. "E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo." Maria, embora surpresa e sem entender como isso poderia acontecer, não duvidou do poder de Deus. Com humildade e uma fé extraordinária, ela aceitou sua missão. Sua resposta ecoa até hoje como um exemplo de entrega total. "Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Naquele momento, com o sim de uma jovem humilde, o maior milagre da história começou a se realizar. Agora vamos pensar em José. Ele era um homem justo, um carpinteiro de vida simples, que amava Maria e planejava construir uma família com ela. Ao saber da gravidez de Maria, seu mundo virou de cabeça para baixo. A lei da época era dura, e ele poderia expô-la publicamente, mas seu coração era bom. Ele decidiu terminar o noivado discretamente para protegê-la. José estava confuso, com o coração pesado, sem saber o que fazer. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não o deixou sozinho em sua angústia. Enquanto dormia, um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho. O anjo disse: "José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Ao acordar, toda a confusão de José se transformou em clareza e propósito. Ele entendeu que estava sendo chamado para fazer parte do plano de Deus. Sem hesitar, José obedeceu. Ele acolheu Maria, mostrando sua imensa fé, confiança e amor, e se tornou o guardião terreno do Filho de Deus. Pouco tempo depois, um decreto vindo de Roma mudou os planos de todos em Israel. O imperador César Augusto ordenou um censo, e cada pessoa deveria se registrar em sua cidade de origem. Para José, que era da linhagem do rei Davi, isso significava uma longa viagem. Ele e Maria precisavam sair de Nazaré, na Galileia, e ir até Belém, na Judeia, a cidade de Davi. A viagem era longa e difícil, cerca de 150 quilômetros por estradas poeirentas e perigosas. E o mais desafiador era a condição de Maria, que já estava nos últimos dias de sua gravidez. Cada passo era um esforço, cada quilômetro uma prova de resistência. Mas eles não estavam sozinhos. A fé os guiava.
Eles sabiam que não era uma simples obrigação romana que os movia, mas a mão de Deus, conduzindo-os exatamente para o lugar onde as profecias diziam que o Messias nasceria. Com confiança e coragem, eles seguiram viagem, passo a passo, em direção ao cumprimento da promessa. Ao chegarem em Belém, o cansaço da viagem deu lugar a uma nova dificuldade. A cidade estava lotada por causa do censo. Todas as hospedarias, todos os cantos estavam ocupados. José bateu em porta procurando um lugar digno para Maria, mas a resposta era sempre a mesma: não há lugar. O desespero poderia ter tomado conta deles, mas a providência divina tinha um plano diferente. O Rei dos Reis, o Salvador do mundo, não nasceria em um palácio, nem em uma casa confortável. O único lugar que encontraram foi um estábulo, um lugar simples, abrigo de animais. E foi ali, na humildade daquele lugar, no silêncio da noite, que o maior evento da história aconteceu. Maria deu à luz seu filho primogênito. Ela o envolveu em panos quentes e, com todo o amor de uma mãe, o deitou em uma manjedoura, um coxo onde os animais comiam. O Filho de Deus escolheu nascer na mais profunda simplicidade, nos mostrando desde o seu primeiro suspiro que a verdadeira grandeza não está na riqueza ou no poder, mas no amor, na humildade e no serviço. Naquela manjedoura em Belém, o céu tocou a terra. Enquanto a Sagrada Família se abrigava no estábulo, nos campos próximos a Belém, algo extraordinário estava para acontecer. Pastores, homens simples e marginalizados pela sociedade da época, cuidavam de seus rebanhos durante a noite. De repente, a escuridão foi rasgada por uma luz intensa. Um anjo do Senhor apareceu, e a glória de Deus brilhou ao redor deles. Eles ficaram apavorados, mas o anjo lhes trouxe uma mensagem de paz. Não temais, porque eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E para que não houvesse dúvidas, o anjo lhes deu um sinal. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, uma multidão de anjos se juntou ao primeiro, enchendo os céus com um cântico de louvor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Assim que os anjos partiram, os pastores, cheios de euforia, disseram uns aos outros: Vamos, pois, a Belém e vejamos isso que aconteceu. Eles correram e encontraram Maria, José e o bebê, deitado na manjedoura, exatamente como o anjo havia dito. Eles foram os primeiros a adorar o Salvador e a espalhar a boa notícia. A história não para por aí. Algum tempo depois do nascimento, em uma terra distante no Oriente, homens sábios, provavelmente astrônomos ou estudiosos, notaram algo diferente no céu. Uma estrela nova, brilhante e especial. Eles entenderam que aquela estrela não era um fenômeno qualquer. Era um sinal divino, o anúncio do nascimento de um novo rei, o rei dos judeus, que havia sido prometido. Guiados por essa fé e por seu conhecimento, eles iniciaram uma longa e perigosa jornada. Ao chegarem em Jerusalém, perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A estrela que eles seguiram reapareceu e os guiou até o lugar exato onde estava o menino Jesus. Ao vê-lo, seus corações se encheram de uma alegria imensa. Eles se prostraram diante daquela criança e o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes simbólicos. Ouro, que representa a realeza de Jesus, incenso, que simboliza sua divindade e as orações que sobem a Deus, e mirra, uma resina amarga usada em sepultamentos que profeticamente apontava para o sacrifício que ele faria um dia por todos nós. O nascimento de Jesus não foi apenas o começo de uma nova história ou o registro de um evento histórico. Foi o cumprimento de uma promessa eterna, a maior demonstração de amor que o mundo já viu. Como diz a passagem mais conhecida da Bíblia, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nasceu em uma manjedoura para nos ensinar sobre a humildade. Ele veio como uma luz para brilhar onde havia trevas, para trazer esperança onde havia dor,
e para oferecer salvação e um novo começo para todos que abrem o coração para Ele. A história do nascimento de Jesus é a prova de que Deus cumpre suas promessas e de que seu amor por nós não tem limites. Que esta verdade renove a sua fé, encha seu coração de paz e traga para a sua vida a verdadeira e poderosa mensagem do Natal. Deus está conosco. Emanuel. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal e compartilhe essa luz com outras pessoas. Que Deus te abençoe.